Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Dessa vez, falando um pouco sobre o que está rolando no projeto da Gravio, porque finalmente eu resolvi dois problemas bem significativos, sendo que um era uma dor de cabeça que estava rolando já há uns bons dias aí, tá? O que acontece? Eu vou começar pelo mais simples, tá? Eu precisava escolher uma coroa para usar na Gravio, tá? E aí, qual coroa eu iria utilizar? Quantos dentes eu iria utilizar? Né? E esse é um detalhe que eu posso dar para vocês, tá? Esse projeto vai ser de uma velocidade na frente, tá? Quantas velocidades atrás? Vocês vão ter que esperar um pouquinho, tá? Mas a questão é, qual seria a configuração dessa coroa, tá? E a configuração dessa coroa eu cheguei através de um site que esse site não só calcula a velocidade das relações, né? O ratio, né? O ratio, chame como você quiser, das relações, como ele também leva em consideração o tamanho de roda, para poder dizer qual vai ser a velocidade final, e enfim. E basicamente, eu setei a relação dessa bicicleta com base na relação da dobrável. Isso para plano. Para subida são outros 500. Tá? Mas então eu cheguei no número de dentes, tá, adequado. E, cara, por causa disso, eu encontrei uma coroa fora do normal, tá? Vai ornar muito bem o projeto, tá? E não só vai deixar muito bonito, como tem uma questão de funcionalidade muito importante aí por causa do design dos dentes, tá certo? Então, o design dos dentes dessa coroa permite com que você não utilize aqueles suportes para evitar que que a corrente pule para fora da coroa, tá bom? Então, uma coisa levou a outra aí, tá? Então, beleza, setada já a coroa deve chegar hoje, inclusive, tá? Não foi exatamente a coisa mais barata do mundo, mas vai ficar realmente extraordinária aí na bike, ok? Número 2, isso já estava me consumindo tipo muito, tá? Que é o avanço. O avanço desse projeto consumiu a minha saúde mental, tá? Sério, eu fiquei com crise de ansiedade por causa disso. Por quê? Esse projeto exigia uma angulação específica do avanço e uma distância, né, específica do avanço. Como todos os avanços, tá? Todo mundo precisa de um avanço de angulação específica e de comprimento específico. Tá? Por quê? Porque a angulação do avanço não vai determinar somente se o teu guidão vai ficar mais alto ou se ele vai ficar mais baixo. Ele vai determinar se o seu guidão vai ficar mais distante ou se ele vai ficar mais próximo. Então, se eu tenho um avanço, tá, de 0 grau relativo ao solo e um avanço de 12 graus relativos ao solo positivo, eu vou ter, levando em consideração que a distância entre os furos teoricamente seja a mesma. Desculpa. Eu vou ter nesse de angulação positiva uma distância
efetiva menor, tá? Porque obviamente tem um ângulo, tá? Então, efetivamente, para o ciclista, esse guidão vai estar mais próximo dele, tá? O comprimento, mesma coisa, né? Tão logo você sete a angulação para o que você quer, você tem que saber a distância, né? Que na minha opinião é uma das coisas mais importantes. Você vai descobrir a distância e você vai correr atrás aí de um avanço para você, ok? Problema. Você não encontrou nenhum avanço que atendesse essas especificações que você está falando? Encontrei, tá? Na internet inteira, encontrei na casa dos 4, tá? Qual é o problema? Eu tinha uma medida que eu tirei aqui sem o canote e sem o selim, ou seja, eu não consegui montar na bicicleta de forma apropriada. A bicicleta ainda está sem pé de vela, então é um pouco complicado de você fazer essas medições de forma precisa. E o que eu digo de forma precisa? Cara, na casa de 2 centímetros para mais ou para menos, tá? Então, eu estimei que eu precisaria de um avanço de 60 de comprimento, 60 entre furos, tá? E, bom, os avanços mais legais que eu tinha visto não tinham nesse tamanho. E uma outra coisa, eu procurei aqui no Brasil, achei alguns que eu poderia usar, da Shimano, da Syntec, até da KCNC eu encontrei, tá? Ainda que o modelo não tenha me agradado, tá bom? Só que qual é o problema? Todos eles eu tava torcendo o nariz, e não eram avanços baratos, tá? Já estou dizendo logo. Por que eu torci o nariz? O avanço, do ponto de vista estético, ele é uma peça central da bicicleta. Ele é a peça que você vai ficar olhando quando você pedala, tá? E é como se fosse um volante de carro, tá? É como se fosse o suporte do volante, vai. Então, basicamente, não podia ser qualquer peça, tá? Não podia ser qualquer peça. E pesquisando, eu acabei cruzando com os avanços da Thomson, tá? Eu achei maravilhosos os avanços da Thomson. São avanços em CNC. Só que a Thomson não fabrica avanços na medida que eu precisava, na angulação que eu precisava. E aí, pesquisando, eu acabei achando no Ali, tá? Uma marca que fabrica no mesmo processo. E aqui é muito importante dizer para vocês, cuidado com os avanços finalizados em CNC, ok? Porque o avanço que é feito em CNC, ele é feito de um bloco de alumínio billet, ok? Então, qual é a vantagem do alumínio billet? Ele é uma peça, ele é um bloco de alumínio que tem propriedades bastante específicas de dureza, de ductabilidade, enfim, de resistência à corrosão, enfim, aquilo que o fabricante determina para a peça que vai sair dali. E pelo fato desse bloco ser feito de uma forma específica, você consegue ter uma homogeneidade da liga em todos os cantos daquele bloco. Quando você faz uma peça por forjamento, ou seja, você pegou ali aquele alumínio e você despejou aquele alumínio
dentro de um molde. Tá? Você pode ter bolha, você pode ter sujidades dentro daquele molde, você pode ter N problemas. Tá? A têmpera pode ser diferente, fora que o controle de qualidade não tem como ser o mesmo. Tá? Então, no alumínio billet, todo o lote é testado. Então, é muito mais fácil garantir uma homogeneidade do que peça a peça. Então, quando você faz forjamento, você pega uma peça para fazer o controle, né? Mas nada garante que as outras peças estejam 100%. Então, não estou dizendo com isso que o avanço forjado ele seja ruim. Não, ele não é. Ele provavelmente vai atender as suas necessidades, ele é seguro, você pode usar, todo mundo usa, eu uso também. Tá? Mas o de alumínio billet é muito superior. Muito superior. Tá? E aí, no alho você encontra alguns avanços que eles são forjados com acabamento em CNC. Tá? Esse que eu comprei, ele é full CNC. Tá? Ele é 100% feito em CNC mesmo. Veio de um bloco de alumínio billet. Tá? Só que, para minha infelicidade, posterior felicidade, o cara não tinha, não só ele não tinha da medida de 60 milímetros, que era o que eu precisava, como ele só tinha no anúncio de 70. E aí, quando eu comprei, o cara veio falar pra mim que não tinha o de 70, que ele só tinha o de 80, né? Ou seja, 2 centímetros pra frente. Eu falei, puta merda, mas assim, vocês não têm ideia, eu já tava procurando isso já há umas boas 2 semanas, tá? Eu falei assim, cara, dane-se, manda a droga de 80 e tal, enfim. E aí eu fui medir nas minhas bicicletas montadas e tal, pegando uma relação ali entre tubo superior, distância de canote, angulação de tubo de canote, enfim. E parece que eu acertei. No erro eu acertei. Né? Considerando também as características do guidão que já chegaram, as características do guidão que já chegou, a concordância está complicada. Parece que vai dar muito certo. Tá? Só para vocês saberem assim por alto, eu estou usando um guidão específico para grave. Tá? Evidentemente, eu não ia montar uma grave com guidão de road, ainda que você possa, mas eu não ia fazer isso. E esse guidão tem características bastante específicas, como um drop um pouco mais reduzido, como uma geometria do tubo superior ali que é um pouco mais recuada. Então, por mais que o avanço tivesse um pouco mais comprido, o que eu acho que ele não está, o guidão iria compensar. Tá? Então parece que vai ficar uma bicicleta muito gostosa de se guiar, com tudo muito à mão, né? Ao contrário de umas e outras aí que pelas geometrias das peças de cockpit me forçam a ficar um pouco debruçado demais sobre a bicicleta, e isso não é exatamente a coisa mais agradável do mundo. Ok? Então é isso. Finalmente resolvido esse problema. Espero não ter mais nenhum percalço com relação a essas peças. Tá? Já selecionei o selim que eu vou utilizar. Tá? Mas esse mês não dá mais. Já deu, realmente. Tem que esperar virar o mês. Já está acabando o mês, mas tem que esperar virar o mês. E é isso. Conforme as peças forem chegando, eu vou dando mais feedbacks para vocês. Beleza? Então é isso. Se gostaram, dá aquele like. Se gostaram mais ainda, não esteja inscrito no canal, se inscreva e compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo. Falou.